Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é mais uma vez o professor Miqueias. Desde já agradeço a Deus pela sua vida, né, pelo comprometimento que você tem nos ajudado, tem compartilhado, tem assistido. A você que é membro do canal e a você que não é ainda, né, desde já eu também quero fazer uma ressalva aqui muito importante, né? Do seu lado esquerdo tem um nome, inscreva-se. Aí se você clicar nesse nome, você já vai estar como inscrito desse canal. Tem do seu lado, onde está minha mão aqui, ó, seu lado esquerdo, tem um nome embaixo na plataforma do YouTube, a qual quando você entra nesse link, você vai cair direto na minha plataforma. Então ali do lado esquerdo, abaixo tem o nome inscreva-se. Então se você inscrever nesse canal e ativar o sininho, que do seu lado direito também tem um sininho, você ativando esse sininho, todo o material que nós postarmos automaticamente você vai ter acesso, seja ele escola dominical, seja ele sobre perguntas e respostas, e seja ele material teológico ou estudos. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui no último trimestre dessa lição. O último trimestre é a lição 13, quero deixar bem claro. O último trimestre dessa lição é a lição 13. Essa lição 13, ela é do dia 27 de junho de 2021. O tema dessa lição de hoje que eu quero abordar, né, é a multiforme sabedoria de Deus. Então, nesse caso, hoje é o último trimestre da lição. Nós estamos no segundo trimestre de 2021, que é essa lição aqui, ó. Estamos no segundo trimestre de 2021 dessa lição. Então, eu quero deixar claro e quero pontuar duas coisas aqui, né? Você se inscrevendo nesse canal, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos e assim vai ficar também mais fácil para quando eu postar algum material, você também receber o YouTube te mandar o link avisando que tem material novo no nosso canal. E também você se inscrevendo, você vai me ajudar com que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, através do conhecimento bíblico e através de tudo que eu posto aqui nesse canal. Esse canal é um canal público sem fins lucrativos, é um canal onde eu faço a obra de Deus por amor, levando às pessoas um conhecimento genuíno, um conhecimento sem mácula, um conhecimento que não venha arrancar delas dinheiro ou que também não venha arrancar delas aquilo que ela precisa saber, que é simplesmente o que a palavra diz, o que a Bíblia fala. Então, hoje vamos falar desse tema, que é um tema tão corriqueiro, né? Só que eu não quero tomar muito tempo nesse tema. É um tema que vamos abordar aqui alguns aspectos básicos e também eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que até aqui tem nos acompanhado, tem nos assistido, né? São muitas pessoas, igual a lição passada, eu demorei para gravar, mas os irmãos que assistem o canal já vieram falar comigo pelo WhatsApp, né? Se tinha alguma coisa que poderia ajudar, que eu não tinha gravado a lição ainda. Então isso é satisfatório. É a gente saber que a gente faz um trabalho e que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão gostando. Então aqui eu não viso aqui bater meta ou estabelecer alguma coisa. Eu viso aqui levar conteúdo, levar aplicação, levar entendimento e sabedoria, né, através das Bíblias Sagradas. Então, nesse caso, eu sempre falo isso, né? É um dilema meu que eu vejo que muitos estão pegando,
né? Eu sempre falo, traga o seu caderno, traga a sua caneta, os seus lápis, né? Traga a sua Bíblia. E quando você estiver assistindo, você pega o seu caderno, a sua caneta, porque o que eu vou falar aqui vai agregar muito o seu entendimento, vai abrir muito a sua mente de uma forma espiritual e de uma forma de conhecimento. Então, isso vai agregar de uma forma âmbita. Então, eu peço a você que hoje nós vamos ler aqui o texto áureo, o texto de Efésios, capítulo 3, verso 10. Hoje é o texto tema áureo, né? Vamos ler aqui, vamos já adentrar essa lição, né? Não quero ser muito efardonho, mas eu quero tirar proveito de algumas coisas para que possamos aqui dialogar. Claro que essa lição é uma lição mais aplicável ao tema, então eu não vou muito fugir disso, eu vou só estabelecer alguns fundamentos, colocando em cima desses fundamentos algumas aplicações. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Texto áureo, Efésios capítulo 3, verso 10. Diz assim: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Em verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Vamos aqui agora fazer a leitura bíblica em classe. Pega a sua Bíblia, abra no capítulo 3, verso 8 ao 10 e 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 10. Que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Então, para darmos início, vamos aqui. O primeiro ponto é o caráter diverso dos dons espirituais. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. O segundo ponto é alencar as qualidades dos bons dispenseiros dos ministérios divinos. E o terceiro ponto é os dons espirituais com fruto do Espírito Santo. Vamos aqui dar início já na introdução desse tema que é tão importante. Introdução: o Altíssimo revelou para a Igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse ministério é Cristo em nós e a esperança da glória era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. O ponto central dessa lição é a multiforme sabedoria de divina se manifesta para pessoas simples. Nós logo vamos entender aqui um princípio já pré-estabelecido, né? Quando falamos sobre a multiforme sabedoria de Deus, nós falamos de um plano que Deus tem para toda a criação, de um plano que Deus ortogou desde a fundação do mundo, desde antes do mundo ser criado. Deus
ele ortogou esse plano para mim e para você. Nós sabemos que a revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela estava no Antigo Testamento fechada. Mas quando veio o Novo Testamento, Jesus se manifesta como homem, como 100% homem e 100% Deus. A esfera ali nos mostra o que? A antítese de Deus se manifestando em uma forma humana, de Deus se esvaziando da sua glória. Então nós sabemos que desde quando Deus constrói através da criação, ele dá forma a esse mundo, como diz a própria palavra no livro de Bereshit, né, que é o chamado Gênese. Deus, ele mostra ali um princípio de toda a criação, um princípio de um começo. E o que nos traz o entendimento é que esse próprio começo nos remota e nos dá a entender que esse próprio começo se refere a uma esfera, a um retrospecto, ou seja, do que Deus ia fazer, do que Deus planejou, do que Deus preparou para fazer. Então vemos ali um começo de tudo, um começo feito pelo próprio Deus. De que forma nós entendemos isso? A Bíblia fala, entenda bem, eu quero que você compreenda isso. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então veja que Deus, ele constrói do nada. Deus, ele dá forma àquilo que não tem forma. Então ele passa a construir aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Então nós entendemos de um princípio elaborado pelo próprio Deus que as formas das coisas que não existia passa a existir, a qual hoje eu e você conhecemos. Então, o Antigo Testamento ele estava automaticamente fechado, porque a revelação que foi dada aos judeus, os judeus hoje, até hoje, se você for ver, os judeus eles não crê na revelação de Jesus Cristo. Muitos deles até crê, outros não crê na revelação de Jesus, né? Então, nós vemos ali um princípio pré-estabelecido que quando vem o Novo Testamento, a revelação ela é mostrada através de Cristo, né? Muitos irmãos falam, e eu já vi até pregadores e pastores, e eu fico muitas vezes indignado, porque muitas pessoas falam sem ter compreensão que mesmo depois dos 400 anos ali de Malaquias até Mateus, que muitos falam que Deus não falou, né? E é isso que eu fico indignado, né? Muitos falam que nesse período de 400 anos Deus não falou com o povo. E eu falo para você que Deus falou, que Deus estava no controle, que Deus estava na história. Então nós vemos ali de Malaquias a Mateus, qualquer Bíblia você vai ver que geralmente tem uma folha em branco. Ou então, às vezes, não tem nenhuma folha, tem uma passada, né? Às vezes ele coloca ali um conteúdo embutindo, fazendo separação do velho para o novo. Então, Deus, ele está no controle. Deus, ele está no controle. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Então, nós vemos que de uma mulher, ele faz ser gerado através do Espírito Santo. Então, esse concebimento de Deus através do Espírito Santo já era o que? Manifestado os dons sobre a igreja. A manifestação já era ortogada desde o Antigo Testamento. É igual eu estou falando para você aqui nessa introdução, porque a revelação ela é progressiva. Então, nós não podemos entender como os judeus entendem. Os judeus entendem que é só a lei de Moisés, é só a Torá, é só
É só os profetas menores e maiores e para eles é o suficiente. Então nós não podemos fechar a nossa mente para a multiforme sabedoria de Deus, a qual Deus espalhou através da minha e da sua vida, quando ele gera nós, ele faz a criação de um homem e de uma mulher. Então nós vemos aqui que após o estudo sobre os dons de Deus, podemos também constatar que a sua sabedoria transcende a tudo que se pode entender. Com a limitada percepção do dom do homem, enquanto a sabedoria humana é compartimentada ou segmentada em áreas do conhecimento. A sabedoria de Deus é multiforme. Então vamos discorrer esse assunto de uma forma ampla, porque eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. Estamos na introdução. Estamos aqui falando de um princípio que automaticamente não era revelado a nós e foi revelado através da glorificação de Cristo do Novo Testamento. Então vejamos que essa multiforme sabedoria de Deus, antes de Deus criar, Deus já tinha estabelecido planos e metas. É a mesma coisa eu falo para você, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus sabe quem vai caminhar e quem vai se perder no caminho. Deus sabe quem não está caminhando, mas vai caminhar. Então aí está o que? Um plano de Deus pré-estabelecido. Porque Deus chama todos. Deus escolhe todos. Eu não sou calvinista. Também eu não sigo a linha arminiana no modo de falar, mas em pensamento bíblico eu creio no livre-arbítrio, que há um direito de escolha. Deus dá a cada um de nós um direito de escolha, se é o certo ou se é o errado. Basta nós querer ter esse direito de escolha. Então Deus sabe a sua palavra, tanto a sua palavra como a sua onisciência, a sua onipotência. Então nós vemos aí os poderes de Deus atribuídos de uma forma miraculosa, de uma forma grandiosa. Então Deus estabelece planos e metas, começo, meio e fim. Então, enquanto isso, eu quero que você entenda uma coisa. Ele manifestou desde a criação, quando a sua mente divina imaginou trazer a realidade das coisas criadas. Então, nós vemos que, incluindo o universo, foram formados também planetas, estrelas, lua, né? Foram formados dias, anos, meses, foram formadas todas as coisas de uma forma que há calendário, que há minutos, que há segundos. Então nós vemos, até o próprio salmista, ele fala assim, ó, teve a visão da sabedoria e do poder criador de Deus, ao exclamar, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra de tuas riquezas. Salmos 104, verso 24. Então veja que até o salmista, ele coloca, né, reconhecendo que Deus ele é o único, que Deus ele criou todas as coisas através de uma atmosfera que não existia. Então nós vemos que o homem, muitas vezes, ele sendo incrédulo, sendo em sua arrogância de presunção, não perceber que a grandeza de Deus, ou o universo, ou o macrocosmo, bem como também a imensa inflexibilidade do microcosmo, observando nos microuniversos de células ou de moléculas, né, ou dos elementos de natureza, não pode ter sido frutos do acaso, né, como muitos hoje entendem, né? Muitos cientistas ou ateus não crêem na veracidade que existe um Deus. Então eles usam de forma estagnadas para formalizar pensamentos, né? Então isso nós já vemos desde um princípio a qual nós se conhecemos e vemos que a ciência muitas vezes ela tem mudado sim o foco da glória de Deus para a glória humana.
humana. É o que o apóstolo Paulo fala: adora mais a criatura do que o Criador, devota mais as pessoas, respeitam mais as pessoas do que o próprio Deus. Então nós vemos o que? Respeita porque vê. Então Deus, que é espírito, não vê, eles não respeitam, não reconhecem a autoridade de Deus. Então vemos aí um princípio já pré-estabelecido. Em Provérbios, capítulo 3, verso 19, diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra e preparou os céus com inteligência. Então vejamos que a sabedoria de Deus, a inteligência divina de Deus, sempre agirá junto para que o eterno alcance seus objetivos e propósitos ao criar todas as coisas, né? Eu vejo que muitos falam, principalmente os judeus, eles não gostam de falar o nome de Deus, eles falam eterno, mas eu não falo só eterno, porque Deus eterno é pequeno para Deus. Deus, ele é infinito de eternidade. Então, nós vemos que Deus não tem fim. Então, muitos têm uma visão equivocada a respeito de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, vejamos o que? A transparência da sabedoria de Deus, né, sendo ortogada em nós. Deus, ele constrói tudo através de um nada, de um princípio, gerando começo, meio e fim. Mas foi o plano espiritual que transcendeste as coisas materiais do universo, que Deus demonstrou sua multiforme sabedoria de forma tão elevada que a considerada um verdadeiro mistério, que só a revelação divina pode trazer à luz ao conhecimento do homem, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que esse ministério foi revelado de maneira muito especial por misericórdia e bondade de Deus, pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, bem como a igreja do Senhor. Então nós vemos aqui um princípio já estabelecido. Assim como a igreja, ela já existia neotestamentariamente, a igreja do Antigo Testamento, agora que a revelação, ela se expande de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa, que alcança todo o universo, a igreja que estava oculta em Cristo no Novo Testamento, ela se revela através do Espírito Santo, porque a revelação, ela nunca foi de particular interpretação, né? A revelação, ela foi feita pelo Espírito Santo de Deus desde a criação do mundo, quando o Cordeiro já estava morto. Então vejamos aqui que também há um princípio pré-estabelecido da igreja de Deus. Se nós olharmos aqui o texto de 1 Coríntios 1:24, se nós for analisarmos e ler, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que é isso? A sabedoria de Deus transcende as coisas. A sabedoria de Deus transcende a limitação do homem, transcende tudo aquilo que é limitado, que nós hoje o alcançamos. A sabedoria de Deus é maior do que todas as coisas. Então a igreja, o corpo de Cristo, reúne os chamados tanto judeus como gregos. Então nós vemos os gentios para proclamar a salvação de Deus à humanidade, por ser o representante de Deus na terra. Ela é alvo dos mais terríveis ataques do inimigo de Deus, que mesmo condenado em última instância no tribunal divino, sabendo que seu fim é o inferno, procura destruir a comunidade dos salvos, remidos por Cristo. Diante dessa realidade, Deus tem concedido à igreja recursos especiais, que são os dons espirituais e os dons ministeriais, já estudados nos capítulos anteriores, para edificação e força para cumprir a sua missão. Então nós vemos aqui o dom da sabedoria. Esse dom da sabedoria, vamos começar a trabalhar alguns exemplos amplos. Claro que eu já estou falando aqui também do tópico 1, não é só a introdução que eu estou dando, eu estou já expandindo o texto falando sobre o tópico 1 e o tópico 2. Mas eu quero ler aqui. Abra aí a sua lição no primeiro subtópico, os dons espirituais e ministeriais. São diversos na passagem bíblica de 1 Coríntios 12,
8 a 10. São mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia, já mencionado em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 a 30, 1 Pedro do 4, 10 a 11 e Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional em Efésios 4, 7, 11 e em 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. E vamos aqui para o segundo subtópico, segundo tópico. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais mais variados da comunidade cristã, espalhado pelo mundo. Vamos aqui também para o tópico 3. Dádiva do Pai. Outras excelente dádiva de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são a dádiva do amor, a grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar, dispensado por Deus, desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 1,14. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus. 1 João 1,12 e 1 Pedro 2,9. E a graça do Pai indo ao encontro das pessoas, tornando-a membro da família de Deus. Em Efésios 2,19, vemos também a parte C aqui, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, mas de salvação agora também quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios 5,17. Então vemos aqui, meus irmãos, que os dons espirituais estabelecidos à igreja, quais são os dons estabelecidos à igreja? Nós vemos aqui que o dom de ensinar, o dom da profecia, o dom de milagre, o dom de cura, o dom de falar em mistério, né? Em falar em grossólia, em outras línguas. Nós vemos que esse dom foi atribuído à igreja. Todos os dons manifestados à igreja foi algo que Cristo deu para trazer à igreja a realidade. Os dons na esfera particular e o dom na esfera física. Quais são os dons? Os dons, ele não é meu. Os dons, eles foi ortogado a mim. Deus me deu para, como mordomo de Deus, saber exercer esses dons de uma forma sobrenatural. Olha bem isso aqui, eu quero deixar isso bem claro. Nós falamos sobre os dons de aos Efésios, capítulo 4, verso 11, descortinamos ali os 5 dons que foram atribuídos à igreja. Ali eu coloco como dons residentes, mas que esses dons não é meu, Deus me deu, são residentes a mim. Eu devo cuidar da minha chamada. Se eu fui chamado a pastor, se eu fui chamado a evangelista, se eu fui chamado a presbítero, se eu fui chamado a diácono, se eu fui chamado a cooperador, Deus me atribuiu essa chamada. E eu devo promulgar a ela, guardando, preservando, cuidando, zelando, porque a nossa imagem, a qual nós passamos para as pessoas, aquilo que somos de verdade. Então, nós vemos aqui que a chamada que Deus te dá, seja ele um dom de pregar, seja ele um dom de louvar, seja ele, porque todas as coisas contribuídas para a glória de Deus. Então, quando Deus atribui ao mestre o dom de ensinar,
o dom de falar, de explicar, de exortar. Isso é um dom que Deus deu. Então nós somos dispenseiros desse dom. Deus nos atribuiu por um período de momento, porque nós não vamos ficar aqui nessa terra para sempre. Então nós sabemos que Deus nos outorga esse dom para que podemos exercer na sua igreja. Então veja, a palavra ou o termo multiforme deriva-se do grego, né, que é o que? Populoquilos, que significa muito variado ou multilateral. Então, entenda uma coisa, e tem o sentido de variados modos de interpretação. Então, a multiforme deriva-se do termo grego, que é polupoikilos. Então, veja que variados modos de interpretação. Então, essa multiforme sabedoria de Deus, né, ela já existia e continua a existir. Então Deus, na sua revelação, ele mostra o que? Um princípio estabelecido já à igreja. Nós falamos sobre os dons residenciais, né? Sobre a última lição que nós demos, falamos sobre diaconia. É um dom dado à igreja. A igreja, ela necessita. Primeiro surge os trabalhos, depois surge sim a assunção. Então, a mesma coisa é o plano de Deus para Israel. Quando Deus estabelece o plano, Deus já tinha também outro plano para os gentios, aquele que não era enxertado à videira. Se você for ver, os gentios que somos nós somos enxertados a essa videira. Nós aceitamos a Cristo, nós se tornamos filho, né? E quando se tornamos filho, se tornando participantes da glória de Deus. Então a multiforme sabedoria de Deus é sobre a igreja. A multiforme sabedoria de Deus, ela transcendeu não só no Antigo, mas no Novo Testamento, transparecendo sobre a igreja, de uma forma espiritual, de uma forma material, de uma forma física. Hoje a igreja, ela não é uma pessoa, mas é um conjunto, é uma unidade. E essa unidade formando o corpo e Cristo como cabeça dela, essa é a revelação que Deus traz à natureza, traz em si todas as coisas. É igual eu falei no começo, eu vou continuar batendo na tecla. A revelação de Deus, ela é progressiva. O dom da sabedoria, ao lado dos outros dons, concede parte da multiforme sabedoria de Deus e os seus servos para que saiba como agir, como viver, como proceder e atuar diante da missão que lhe foi confiada, a proclamar o evangelho por todo o mundo e a toda criatura. No sentido âmbito, quantos são os dons, né? Então, muitos atribuem que são 9 dons, mas eu falo a vocês que são mais. O apóstolo Paulo fala que ele tinha muito mais dons, né? Mas ele não acha de âmbito para se refugiar sobre esses dons, porque igual eu falei, os dons é uma atribuição de Deus à igreja, é um plano já estabelecido e revelado de Deus à igreja. Então vemos aqui que eu, como mordomo de Deus, eu administro esse dom, mas esse dom não é meu. Foi dado para ser usado para a igreja. Então eu não posso atribuir daquilo que Deus me deu para me usar. Então eu tenho que ser o quê? Um mordomo, eu tenho que servir. O meu papel é de servir, independente se eu seja apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, diácono ou cooperador. O meu papel é de servir. Deus atribui essa graça e sabedoria à minha vida, dando os dons à igreja, capacitando a igreja, levantando a igreja. Por isso que nós vemos que há uma fúria tão grande contra a igreja, de pessoas que não têm compreensão da glória de Deus, ou nunca almejou o sentido espiritual de entender que a igreja, ela não é só âmbito físico, mas é espiritual. Então, quando nós entendemos esse princípio, que desde a criação Deus ele já estabelecera seu plano,
todas as coisas foram feitas para o fim, até o ímpio para o dia mau. Então todas as coisas têm um fim. Nós temos que entender isso. Quando Deus nos outorga alguma coisa, Ele nos dá a capacidade de exercer. No sentido estrito, eu quero deixar claro, normalmente quando se trata dos dons espirituais, entende-se que eles são em números de 9. Mas essa conclusão baseia-se na contagem dos dons com base em 1 Coríntios 1,12. Quero deixar isso claro. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então 1 Coríntios 12, verso 8 ao 10, fala ali sobre os 9 dons vigentes na igreja. Mas eu coloco que havia mais, porque o apóstolo Paulo fala que ele tinha muito mais que os 9 dons. Então, de fato, a relação acima indica que há 9 tipos de dons espirituais. Entretanto, quando se trata dos dons de cura no plural, não se pode precisar quantas manifestações esse dom pode existir. Não há um só dom de cura, eu quero deixar isso claro, tá? Nenhuma única maneira de se fazer uso desses dons. Sua pluralidade certamente denota a vontade de Deus para que seu povo tenha saúde e qualidade de vida, tanto espiritual quanto emocional ou física. Então, vejamos que no sentido amplo ou no sentido lato desse manifesto glorioso amor de Deus sobre a sua igreja, nós vemos lá em a multiforme sabedoria de Deus que seu poder não é ilimitado, que seu poder não é limitado, mas ilimitado, porque Deus ele fez tudo de um princípio já pré-estabelecido, como eu coloquei aqui. Então eu quero adiantar mais um pouco aqui, porque tem muita coisa e eu não vou conseguir falar tudo. Mas o amor de Deus se manifesta o quê? João 3,16, ele se entregou de tal maneira, né? Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então mostra aqui o que? O amor de Deus, a grandeza, a dádiva de Deus, em reconciliar aqueles que não eram a si. Vejamos também aqui o dom da filiação, a qual nós falamos aqui, que é a dádiva da filiação divina, que Deus agora ele traz órfãos a filhos. Ele, como diz lá em 1 João 1,12, né? A todos quanto os receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus aqui traz a patente daqueles que eram órfãos, que agora se tornaram filhos. Então vejamos aqui outro ponto importante, o dom, né, que seria o quê? O ministério da reconciliação. Deus traz o quê? A reconciliação, aquele que não... Porque a salvação do Antigo Testamento era uma salvação limitada. Então agora essa salvação, ela se abrange de uma forma gloriosa, alcançando a todos, seja etnia, cor, seja... homem, seja mulher, seja criança, seja adulto. Então a salvação agora ela é habitacional, ela automaticamente alcançada a todos. Então vejamos que no âmbito circular nós vemos também um propósito de Deus à igreja. E esse propósito de Deus à igreja, nós temos que entender que Deus em sua graça, em seu conhecimento, Deus ele estabelece princípios vigentes, né? Ele estabelece começo, meio e fim. Então, nós temos que entender que Deus ele faz tudo de uma forma grandiosa, estabelecendo o seu poder. Vamos aqui para o segundo subtópico, bons dispenseiros dos ministérios divinos.
com sobriedade e vigilância. O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina um melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3:2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3:2, confira Efésios 5:18. O fiel dispenseiro é o oposto disso, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Vamos para aqui, estamos no segundo subtópico do tópico 2, que é o amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Mediante a graça de Deus, o obreiro demonstra sabedoria, amor no trato com as pessoas, amar sem esperar receber coisa alguma, e parte do chamado de Deus para os relacionados, 1 João 3,16, está a atitude e a verdadeira intimidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, 34, 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro 4,9. Isso se torna possível para quem a ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é o acolhimento do bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, e etc. Este é o apelo que o escritor de aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus 13, 2 e 3. Eu quero abrir aqui, de eu ler, aproveitando a deixa aqui, quero ler aqui sobre Hebreus 13, 2 e 3. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Então vemos aqui, né, que muitos não sabendo hospedaram anjos. O que é uma chamada? A chamada, quando nós desejamos almejar o que? O episcopado, nós sabemos que tudo aquilo que Deus nos dá é dele. Porque Deus nos deu, como eu próprio acabei de falar, o dom para exercer na igreja. O dom, ele pode ser um dom residente meu, mas eu tô com ele porque Deus me deu. Então ele volta para Deus. Esse dom é de Deus. Deus me deu para me estabelecer na igreja. Então eu estabeleço na igreja. Então, eu quero falar sobre aqui sobre a palavra dispenseiro. Eu quero explicar a etimologia dessa palavra dispenseiro para que você tenha um âmbito conhecimento de que é ser um dispenseiro. Aquele que é chamado ao episcopado, ele é um dispenseiro de Deus. Ele tem que fazer com que servir a igreja e servir ao seu próximo, porque Deus outorgou essa dádiva e essa graça a ele. Então, o papel do dispenseiro é fundamental importância dentro de uma grande casa. Quero deixar isso bem claro. Ele deve agir de modo tal que os seus donos não tenham preocupação com nada, exceto o de prover recursos para que o dispenseiro a mantenha sempre abastecida de tudo, o que for necessário para a manutenção dela. O vocábulo dispenseiro vem do grego oikonomos. Eu já até falei, eu acho, sobre essa etimologia, mas eu quero explicar de uma forma mais no plural, né? Ou seja, de oikos, casa, morada, lá, significa o que? Um distribuidor da casa, isto é, um administrador. Eu, como dispenseiro de Deus, eu sou um supervisor, um empregado nessa função. Particularmente, alguém que tem autoridade sobre os servos ou escravos de uma família para designar suas tarefas e suas porções de alimentos. Juntamente com essa função estava a administração geral de assuntos e contas. Lucas 12, 42 e 1 Coríntios 4, 2. Normalmente, essa pessoa
eram elas mesmas escravas, né? Então veja que existe pelo menos dois mordomos muito famosos na Bíblia. Um é o Damasceno Eliezer, que é uma forma de um dispenseiro, né? Ele cuidava das coisas de Abraão. Se você abrir lá capítulo 15 de Gênesis, verso 2, então disse Abraão ao Senhor Jeová: que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Eliezer fazia um papel muito fundamental, que além dele ser pastor de ovelha, ele também era uma espécie de dispenseiro mordomo, ele administrava todas as coisas de Abraão. Vemos também lá em Gênesis capítulo 24, e disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía, que era o Damasceno Eliezer. Então vemos esse homem aí com total importância em sua afiliação a qual ele fazia na casa do seu Senhor. E nós, como essa função que foi ortogada a nós prestaremos contas a Deus através daquilo que fazemos. E o outro é José, filho de Jacó e de Raquel, mordomo na casa de Potifar, eunuco de Faraó. Vemos também aqui José estabelecendo um papel também de mordomo e administrador, dispenseiro, escravo. José achou graça aos olhos e o servia, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Veja que a confiança de Potifar foi tão grande que entregou todas as coisas ao próprio José para exercer a função de administrador e dispenseiro. Então agora vemos aqui um importante relato de que é um dispenseiro da casa de Deus. A multiforme graça de Deus, ou a multiforme sabedoria de Deus, ela transcende ao nosso entendimento, à nossa limitação. Então agora Paulo destaca que, como escravo de Cristo, os homens devem nos considerar como dispenseiro do ministério de Deus. Nossa responsabilidade, portanto, excede a de um dispenseiro de uma grande casa, pois fomos incumbidos de administrar uma economia pertencente ao reino de Deus e, portanto, devemos administrar com fidelidade e responsabilidade, sabendo que se falharmos na administração, teremos que dar conta dela como servo da parábola do mordomo infiel, proferida por Jesus em Lucas 1:12. Eu quero ler essa parábola, meus irmãos, porque é muito interessante, é muito forte isso aqui. Já estou até acabando aqui, não vou cumprimentar mais, mas o assunto ele é amplo, é um assunto vasto. Então tem muita coisa que precisava ser falada, mas devido ao tempo, estamos finalizando aqui já. Então veja bem, a parábola do mordomo infiel, depois você abre lá Lucas capítulo 16, que diz assim: e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele chamando disse: que é isto que ouço de ti? Presta conta à tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Então veja que aquilo que Deus nos dá, nós iremos prestar contas. Aqui na terra, nós estamos como dispenseiro. Se nós prega, se nós canta, se nós fala em profecia, se nós fala em ministração, então tudo que sai, nós vamos prestar conta. Porque Deus nos deu o dom, Deus nos ortogou essa dádiva, como que servo da sua casa, como fiel administrador. Mas tudo está no poder dele e nós vamos prestar contas a ele. Então vejamos aqui, né, sobre a parábola, ou como o servo da parábola também dos 10 talentos. Não sei se você já leu lá Mateus 25:14 sobre a parábola dos talentos. Então ali também vemos um princípio estabelecido: servo bom, o servo mau e o servo bom. Né? Aquele que multiplicou e aquele que não multiplicou. Por essa razão, Paulo finaliza dizendo: ao que além disso requer-se dos dispenseiros que cada um
se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. O dispenseiro de Deus, ele tem que ser fiel na sua chamada, ele tem que ser fiel até a morte, porque ele irá prestar contas ao próprio Deus. Segundo Simon Kitemak, que é um teólogo, neste versículo 10, o termo dispenseiro não se refere a uma casa e aos bens pessoais de um dono. O substantivo ministérios mostra que o sentido é que são dispenseiros da revelação de Deus em Jesus Cristo. Então vejamos aí a manifestação da glória de Deus sendo estabelecida, né? Isso é muito importante. Eu quero que você entenda que esse trimestre, né, foi de grande aprendizagem, aprendizagem para nosso conhecimento. Eu creio que todos que viram as lições que eu fiz tirou muita coisa boa, tirou muita coisa boa. Eu falo isso com toda certeza, porque eu estudo bastante para trazer conteúdo bom e aprofundado. Então, olhando agora no final desse trimestre, cremos que há pelo menos 10 perguntas que os alunos devem saber responder, eu acho, né? Essa é uma pergunta minha para você. A primeira pergunta é: o que são os dons espirituais e ministeriais? Porque eu gosto de fazer isso nas aulas, quando eu dou aula. Então, segundo, cite onde encontramos as duas principais listas de dons espirituais e ministeriais. Terceiro, quais são os 3 dons de revelação? Quarto, quais são os 3 dons de elocução? Quinto, quais são os 3 dons de poder? Quais são os principais dons ministeriais? Que significa o termo apóstolo? Que a igreja do Novo Testamento se tornou um celeiro de mestre. Conforme a lição, cite os principais requisitos para o pastorado. E 10, conforme a lição, cite os principais requisitos para o diaconato. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que você que vai assistir faça as mesmas perguntas aos seus alunos. Marque, escreva. Eu faço as minhas lições tudo diferente para que não venha a ser igual a de outros. Mas que eu trago conteúdo, aplicação e que você venha entender um princípio. Faça. Então, vejamos aqui. Estamos no segundo subtópico do tópico 3. Os dispenseiros devem administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por ele com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como os bons dispenseiros da multigraça de Deus. Em 1 Pedro 4,10, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 Pedro 4,11, Paulo ensina-nos ainda que devemos servir, ensinar-nos ainda que devemos ser visto pelos homens como ministro de Cristo e dispenseiro do ministério de Deus. 1 Coríntios 4:1, Colossenses 1:26 e 27. Por isso os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela igreja a multissabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Né? Síntese do tópico 2. Os bons dispenseiros do ministério divino devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade, fidelidade ao Senhor. Isso nós sabemos, né? Que todo dispenseiro de Deus, todo chamado de Deus, ele tem que se conservar em justiça, justo, né? Quando nós ali vamos separar um obreiro, a gente fala que ele tem que ser fiel, marido de uma só mulher, ele tem que ser hospitaleiro. Ali tem a característica de todo exemplo que o obreiro ele tem que ser. E quando o obreiro não tem essas características, ele está devendo. Então, os dons espirituais e ministeriais, dom de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espírito. Claro que eu já falei sobre isso, tá? Eu só estou aqui mostrando alguns princípios pré-estabelecidos pelo próprio texto. Então vejamos aqui que os dons espirituais, os dons da revelação, sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dons de poder, de fé, de cura, operações de maravilha. Então vejamos quantas dádivas a serviço da igreja de Cristo, quantas formas de Deus trabalhar
pelo seu povo. Então, vejamos aqui que a diversidade na unidade. Tanto a unidade na diversidade, nosso Pai Celestial age de acordo com a sua multiforme graça e sabedoria. Além de divina, a igreja de Cristo é humana e terrena. Porque a igreja ela foi estabelecida no meio de um povo, no meio de nós. E nós, através de Deus, estabelecemos um corpo, a qual falei, formando-se a igreja. Ela está alocada num templo, né, no tempo cultural, de realidade social bem distinta uma das outras. As igrejas locais são a expressão da igreja invisível. Está composta por todos os seres humanos dos 4 cantos da terra que têm em comum fé centralizada em Jesus como Senhor e Rei. África, Ásia, América Central, América Norte, América do Sul, Europa, Oceania, Antártida. Logo, Deus a homens e mulheres, objetivando servir ao próximo, edifica a igreja local e fazê-la atingir o estado perfeito de amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós vemos aqui a igreja de Deus, né? Após você estudar esse trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais, instigue os alunos a buscar essas dádivas de nosso Senhor, para que seja instrumentalizado nas mãos de Deus e pessoas espirituais reconhecidas pela prática do amor, pois sem amor nada valem, né, os dons. Então, o amor, ele é tudo. Não adianta você ter amor se você... Não adianta você ter os dons se você não tem amor para com o próximo, para aqueles que estão ao seu derredor. Então, o primeiro, dons espirituais. O segundo, dons ministeriais. O terceiro, dons espirituais novamente. Então, eu quero te mostrar que a multiforme sabedoria de Deus, as 3 formas que Deus trabalha na igreja, né? A operação de poder do Espírito Santo na igreja, a capacitação e a orientação do Espírito Santo na igreja e a transformação e o crescimento interior por meio do Espírito Santo na igreja. Então aqui foi estabelecido aqui vários princípios a qual eu coloquei aqui para deixar claro a funcionalidade de uma igreja viva, uma igreja a qual o próprio dono dela o capacitou, né? Sendo ela terrena, sendo ela no meio de nós, mas a igreja visível, a igreja celestial. Então vamos aqui para o subtópico 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Eu estou finalizando a lição, tá, meus irmãos? Estou finalizando. Então vamos aqui. Primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza, mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Apocalipse 3, 15 e 20. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários, e no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Hebreus 3,12. É necessário que buscamos os dons espirituais. A Bíblia fala lá em Coríntios: buscais os mais excelentes dons do Espírito. Segundo tópico, os dons espirituais e o amor cristão. Eu estou no terceiro subtópico do segundo tópico. Paulo domina o capítulo sobre os dons espirituais, dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu acabei de falar isso, né? 1 Coríntios 12, 31. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor no capítulo 13 está entre os assuntos espirituais. Capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons ensinados que sem amor nada adianta tê-los.
Já falamos também sobre isso. Vamos para o terceiro tópico aqui, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o amor é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas chama pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se desobedece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 4:5, o caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. 1 Coríntios 12:31. Vamos aqui para o síntese do tópico 3. Os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. A pessoa que tem amor, ela tem os frutos do Espírito. Porque tem muitos que têm dons, mas não têm frutos do Espírito, que é a caridade, a mansidão, a temperança, a longanimidade. Então vejamos que os dons não salvam ninguém. Os dons não salvam. Seja ele dom de cura, seja ele dom de profetizar, dom de ministrar, dom de ensinar, dom de... Seja lá qual for os dons não salvam. Quero deixar isso muito bem claro. Então, o amor é o dom mais excelente que a pessoa tem que ter em sua vida. É o amor. Para com ele mesmo e para com o próximo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós for ver lá o capítulo 13 de 1 Coríntios, é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais, e ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor ou sem caridade de nada adianta. O caminho ainda mais excelente, que é lá 1 Coríntios 12:31, que é o exercício dos dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus, deve ser um princípio predominante de todas as manifestações espirituais. Então vemos aqui que o princípio de tudo é o amor. Assim como Deus cria tudo através do seu amor, que já pairava na criação de todas as coisas, seja ela física ou visíveis, Deus cria tudo por um princípio, começo, meio e fim. Conclusão: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes, seja quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humanidade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui finalizamos esse trimestre. Quero deixar claro a você, obreiro, obreira, mulher de Deus, vaso do Senhor, que eu agradeço a Deus pela sua vida, por fazer parte do nosso trabalho, por entender que esse é um trabalho sério, por entender que nós estamos aqui se dedicando ao ministério, se dedicando a explicar, ensinar, e quão árduo é o trabalho daqueles que ensinam. Glorifica a Deus pela sua vida, né, pela sua casa, pela sua família. Você que é pregador, mestre, professor, Deus continue te abençoando. Quero orar aqui pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né? E por todos que faz parte da igreja visível e da igreja física na terra. Amém? A igreja visível que eu falo é a qual Deus te deu os dons, né, para contribuir de uma forma sobrenatural sobre a igreja de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
glorificado seja tu, ó Mestre, que diminuamos, Pai, que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa cada vez mais, Pai, de uma forma sobrenatural, continuar capacitando a sua igreja, Pai, nos dons espirituais e nos dons ministeriais sobre a sua igreja, Senhor, da última hora, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é a última hora, é o último momento, Senhor. A igreja, ela está passando por um período, ó Pai, a qual a tua mão, a qual a tua graça tem alcançado vidas, tem trazido pessoas à realidade das coisas. Eu peço a ti, Pai, continua abençoando, continua a dirigir esse ministério, essa família, esse casamento, continua a dirigir, Senhor, a cada um dos nossos irmãos inscritos no canal Bíblia Aberta Oficial. Abençoa eles, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Deus abençoe.